Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, amados. Nesta noite eu quero trazer uma reflexão na afirmativa que o Senhor Jesus nos faz quando declara: A minha graça te basta. Baseado no texto de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, que diz: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Em momentos de isolamento, o que mais buscamos é a resposta de Deus. Pelo menos é o que se espera do povo de Deus. Mas quantas vezes você recebeu como resposta de Deus às suas orações um não bem alto e claro? Paulo, naquele momento de angústia, ora ao Senhor por 3 vezes, pedindo que tirasse o espinho de sua carne. Entretanto, o Senhor lhe responde dizendo o seguinte: A minha graça te basta. Paulo, antes da sua conversão, era conhecido como Saulo, nascido em Tarso, assim como podemos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregando à prisão. Sua conversão só aconteceu em meados dos anos 31 a 36 depois de Cristo, na estrada de Damasco, onde ele afirmou ter tido uma visão de Jesus ressuscitado, o qual o deixou temporariamente cego. Daí em diante, Saulo, que agora passou a ser chamado Paulo de Tarso, em referência à cidade onde nasceu, passou a ser um dos mais prominentes líderes do nascente cristianismo. 13 epístolas do Novo Testamento são de sua autoria, sem falar de sua influência teológica, que contribuiu muito na teologia reformada, dentre as quais podemos citar a ideia de Paulo que a salvação é baseada na fé e não nas obras da lei, desenvolvida mais tarde por Agostinho. Noutras palavras, meus amados, aquele que estava pedindo ao Senhor que o livrasse daquele tormento era sem sombra de dúvida um homem de Deus que muito contribuiu para o crescimento do seu reino. Mas o Senhor lhe responde que a minha graça te basta, Paulo. Muitas vezes ouvimos o não de Deus e não entendemos o porquê, ou pelo menos não queremos entender. O espinho na carne ao qual Paulo se refere em sua segunda epístola aos Coríntios, segundo a maioria dos teólogos, tratava-se de uma enfermidade física, ou seja, de uma oftalmia crônica, enfermidade dos olhos, que não era exatamente dolorosa, mas às vezes lhe dava aparência repulsiva. Enfermidade esta que foi adquirida quando da sua primeira viagem missionária à Galácia, 14 anos antes de ele escrever essa epístola, como podemos verificar em sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz: E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade da carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Já no versículo 15 do mesmo capítulo, onde diz que é feito, pois, da vossa exaltação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Fica bem claro, mais uma vez, entender se tratar de uma enfermidade dos olhos, pois para que olhos, se esse não fosse a sua necessidade específica? A angústia de Paulo, meus amados, era tamanha que ele chega a orar por 3 vezes ao Senhor, para que lhe retirasse o espinho da carne. Entretanto, o que ele ouve de Deus é: a minha graça te basta. Em momentos de pandemia pelo Covid-19, podemos aprender lições maravilhosas através da experiência de Paulo. Lições estas que podemos aplicar em nossas vidas,
nesses momentos de quarentena. A primeira delas, meus amados, é que nem sempre o nosso querer é o querer de Deus. No livro do profeta Isaías podemos ver no capítulo 55, versículo 8, o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Paulo achava, meus amados, que a cura da sua enfermidade física era de vital importância para a continuidade do seu ministério. Sua agonia era tamanha que chegou a orar 3 vezes ao Senhor para que retirasse o espinho da sua carne. O seu querer naquele momento era de se ver livre do espinho que o atormentava. Podemos ainda dizer que naquele momento o pensamento de Paulo era ser curado, o que de fato representa o nosso sentimento nesse momento, de nos vermos livres da ameaça do coronavírus. Hoje nos vemos em situação semelhante à do apóstolo Paulo, ou seja, com um espinho na carne. Ameaças inúmeras, enfermidade física, falta de trabalho, falta de perspectivas, incertezas, dentre outras. Qualquer coisa que sobrevenha em sua vida, a qual não consiga se libertar, pode se tornar um espinho na sua carne. Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho do espinho na carne, antes o fez levá-lo até a cruz. Assim podemos observar no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Versículo de número 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nesta ocasião, vemos que a referência ao cálice utilizada por Jesus pode muito bem representar o espinho na carne, o qual Cristo teria de levá-lo até a sua morte. A única e fundamental diferença está justamente no fecho da sua oração, quando ele diz: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Portanto, meus amados, ao orarmos ao Senhor, sejamos imitadores de Cristo, ao dizermos: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres, Pai. Em segundo lugar, aprendemos que por mais avassaladora que sejam as consequências desta pandemia, ela jamais poderá nos impedir de realizar a obra de Deus. Quando o Senhor responde a Paulo dizendo: a minha graça te basta, noutras palavras, Deus prometeu-lhe que esse sofrimento jamais o venceria, no sentido de impedi-lo de trabalhar para ele. Este incidente é de muito interesse para todo e qualquer cristão que luta com empecilhos de qualquer que seja a natureza, e nestes momentos o Covid-19. No que se refere a esta pandemia, não podemos desanimar nem tampouco desacreditar no poder de Deus, mas devemos entender que em alguns momentos Deus pode ter algum motivo quando nos recusa o restabelecimento completo da nossa saúde. A condição espiritual do enfermo é muito mais importante do que a sua sanidade física. Em outras palavras, talvez se fôssemos atendidos de imediato pelo Senhor e ficássemos curados por completo fisicamente, ficaríamos mortos espiritualmente. Vejamos o que o evangelista Lucas narra no capítulo 17, versículo de 12 a 18, quando diz: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Será que ainda teria alguém sentado nos bancos das nossas igrejas? A exemplo do que aconteceu com os 9 leprosos que não voltaram para agradecer ao Senhor, talvez o mesmo ocorresse conosco se fôssemos atendidos de pronto pelo Senhor. Paulo, mesmo tendo o seu pedido negado pelo Senhor, não deixou de realizar a obra para a qual foi chamado.
Ele viveu ainda aproximadamente 12 anos. Portanto, meus amados, por mais terrível que possa parecer a evolução desta pandemia, ela jamais será capaz de impedir a obra de Deus, a obra que Deus quer realizar em nossa vida, através da nossa vida. A terceira e última lição que nós podemos retirar da experiência de Paulo é de que nós somos fortalecidos através das nossas fraquezas. Paulo concluiu dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus amados, na matemática de Deus nem sempre 2 mais 2 é 4. Muito mais difícil ainda entender esta matemática é para aqueles que não acreditam em Deus. Pois como é que sou forte quando sou fraco? Quando Paulo diz que se gloria nas fraquezas, em outras palavras, ele está dizendo que é justamente nos momentos de dificuldades, de perseguições, de necessidades, de injúrias, de enfermidades, que há maior possibilidade de alcançar o poder. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, nós vemos Paulo dizendo: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É justamente nesse sentido que Paulo fala: quando sou fraco, então é que sou forte. Noutras palavras, se a nossa carne está enfraquecida, o nosso espírito deve ser fortalecido. Quando estamos fortalecidos fisicamente, ou seja, na carne, a nossa tendência é satisfazermos a concupiscência da carne. Mas se estamos fortalecidos no espírito, nossa tendência é buscarmos as coisas do espírito, o qual milita contra a carne, e desta forma estaremos debaixo do querer de Deus. Quando meus amados, que buscamos verdadeiramente a Deus? Quando estamos em perfeita saúde, financeiramente bem, prosperando, felizes, ou quando estamos passando por fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústia, dentre outras. Portanto, meus amados, sejamos aperfeiçoados no poder através das nossas fraquezas, assim como o apóstolo Paulo o fez através do espinho na sua carne. Que Deus assim nos abençoe, nos ensine, nos dê força e fortaleza para que possamos atravessar essa quarentena. Não deixe jamais de orar, de buscar, de adorar, de bendizer o nome do Senhor. Deus assim vos abençoe. Amém.